preciso. Pá! Ele começou a funcionar. Mas tá funcionando. Então tá. É verdade, não. Uma batidinha básica, ela. Bom dia a todos. Os nossos recados de sempre. As palestras e passes acontecem todos os dias, menos às sextas-feiras, segunda, terça e quinta às 8, quarta-feira às 14, sábado às 17 e domingo às 10, junto com evangelização infantil. Plantão de atendimento meia hora antes das palestras, todos os dias. E o recado em relação ao passe à distância, a gente aplica só quem está com o cartão do plantão, para pessoas enfermas, com depressão, dependência química, que não possam vir ao centro. Para os casos mais rotineiros, cotidianos, a gente pode usar da vibração que a gente faz aqui fora, envolver essa pessoa em muita luz, em muito amor, que os amigos da espiritualidade com certeza levam essas vibrações até eles. Do trabalho social, todo segundo sábado de cada mês, a gente distribui 62 cestas básicas. Então a gente tem a campanha permanente do quilo. Para quem puder, a gente está precisando, recentemente a gente tem precisado muito de leite em pó. Também a gente está pedindo quem tem resto de lã para tricotar, que traga para a gente poder fazer os casaquinhos, as meias, para as gestantes aqui da casa. Todos os sábados a gente distribui lanches para os moradores de rua nas imediações do Carandiru e do Tietê. Então quem quiser participar pode falar com a gente aqui hoje. A gente sempre precisa de alguém para ajudar lá. Sábado depois das palestras, depois do horário que é das 17, por volta de umas 18, 18h30, é a hora que a gente distribui. E de sexta-feira funciona às 19h30, aqui na casa, um grupo de apoio a dependentes químicos e familiares. É um grupo mesmo que se reúne aqui, não é palestra, não está aberto ao público em geral, é só para quem está passando por esse problema de dependência ou tem alguém na família que esteja passando. Então, quem quiser participar, saber como funciona, a Sandra, a Cida e o Paulo Afonso, às terças-feiras estão aqui, eles podem orientar melhor vocês. E aí a gente sempre lembra da importância do Evangelho no lar, de dedicar um pouco do nosso tempo durante um determinado dia da semana para essa conexão com a espiritualidade maior, através do Evangelho segundo o Espiritismo. E aí, para iniciar os nossos trabalhos, vou pedir para a gente relaxar, respirar fundo, quem se sentir à vontade, fechar os olhos, para que a gente se harmonize com a espiritualidade maior, a da casa, que já aqui preparou o ambiente para os nossos trabalhos de hoje, para que a gente possa absorver ao máximo tudo que for dito aqui, para que nós possamos caminhar rumo à nossa evolução mais uma vez. Façamos desse momento aquele momento da semana em que nós dedicamos a alimentar o nosso espírito, a alimentar o nosso lado emocional, psicológico, até porque nesse momento outras casas espíritas ou católicas ou evangélicas, não importa a religião, também se unem em prol de algo melhor, de um bem maior para o seu próximo, para si mesmo, se dedica a tudo que vem do mais alto, a Jesus, a Deus, aos espíritos da espiritualidade maior. Nesse momento a gente deixa um pouco dos nossos problemas do lado de fora, acalma os nossos corações e procura deixar com que os espíritos trabalhem em prol do nosso burilamento também, nos ajudando, nos abrindo a mente, nos abrindo o coração, para que nós possamos entender, nos resignar com os nossos problemas cotidianos e para que possamos recarregar nossas baterias para a semana que chega, para a semana que começa. Que Deus abençoe os nossos trabalhos. E hoje a gente recebe o Serginho, que vai falar de aparências. O livro é o Renovando Atitudes. Muito bom dia a todos. Bom, o Renovando Atitude, ele fala sobre um aspecto natural da gente. Toda vez que nós saímos para o trabalho, nós vamos para algum lugar, nós sempre vestimos uma máscara de atitude, mas isso é aceito.
É normal isso. Por quê? Porque nós não somos a mesma coisa em todos os lugares que frequentamos. No trabalho, temos um aspecto. Na família, vestimos um outro aspecto. Entre os amigos. E não dá para misturar as coisas. Nos nossos amigos do futebol, a gente age de uma forma. Numa convenção social, de uma outra forma. Então, as aparências que nós assumimos no mundo, elas refletem-se exatamente onde estamos. Isso não é problema, isso é aceito, não tem problema nenhum. Começa a gerar problema quando essas aparências começam a tomar aspectos muito além do que deveria ser. Ou seja, será que aquilo que mostramos para o mundo reflete-se exatamente como realmente somos? Será que nós realmente somos aquela pessoa que queremos que o outro veja? Esse é o ponto que chama a atenção para a gente no livro. Voltando lá no Evangelho, Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, de 13 a 16, tem uma passagem interessante em que no Atos dos Apóstolos é dito a seguinte questão: conheço Jesus, sei bem quem é Paulo, mas e você? Isso foi colocado lá no Atos dos Apóstolos porque na época em que Paulo começou a escrever e as pessoas começaram a acreditar naquilo que ele escrevia, começaram a achar que podiam expulsar demônios, curar doentes, usando apenas o nome. Ah, então eu vou nos lugares que as pessoas estão doentes e vou citar Jesus, e vou citar Paulo e as pessoas vão se curar, vou tirar o demônio das pessoas. E eles acreditavam nisso, só que não dava nada certo. Por quê? Porque só o nome, refletir-se apenas em quem fez alguma coisa, não muda nada. Se a gente não mudar quem somos. Então as pessoas iam lá levando o nome de Jesus, de Paulo, porque eu tenho crença, eu acredito, e achavam que isso modificaria a situação, o lugar que eles estavam. Lei do engano. Isso não mudava nada. E as pessoas então eram desacreditadas. E naquele período mesmo, quando foi escrito essa parte, foi para que as pessoas ali começassem a se perguntar, afinal de contas, eu realmente acredito naquilo que eu estou fazendo ou falando? Falar de Jesus, falar que somos cristãos, falar que lemos a Bíblia, o Evangelho, somos espíritas, colocando a aparência no aspecto religioso aí, para a gente começar a entender melhor o tema. Realmente nós levamos para frente aquilo que nós acreditamos? Vivenciamos aquilo no momento de dificuldade? Ou será que a gente é religioso até o momento em que alguma coisa errada acontece? E a gente esquece que é religioso, que a gente leu o Evangelho, que a gente viu alguma palestra, ou que nós realmente lemos livros espíritas e tudo mais, porque naquele momento de dificuldade a gente esquece tudo isso. Por quê? Porque agora eu estou sofrendo o problema. Agora não dá, quem é que vai me ajudar? Ué, nós não lemos, nós não nos transformamos, nós não colocamos em nós essa condição do homem novo. Porque quando nós nos colocamos como aprendizes do Evangelho, quando nós nos colocamos no caminho o autoburilamento, nós estamos fazendo um trabalho interior. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o próprio tem um espírito que diz que para a gente ser religioso, a gente não tem que ser sisudo, carrancudo, agora eu sou religioso, agora eu não posso mais viver como os homens vivem. Está errado também. Vestir-se de uma aparência que não tem nada a ver com o nosso aspecto inteiro, está errado. Não, agora que eu sou religioso, eu não vou mais fazer nada porque eu mudei, então vou ser uma pessoa séria, não vou mais rir de piada nenhuma, porque se alguém contar piada eu rio, eu vou ser religioso. Não, eu não posso mais falar nada que eu falava, está errado. E lá no Livro dos Espíritos, no item 14 lá, o Espírito fala, vivei como vivem o homem da sua época. Ou seja, vivamos como realmente somos. A gente tem que rir, tem que ser alegre, tem que ser feliz, tem que viver em harmonia com as pessoas, sendo religiosos, ou até não sendo muitos, mas a gente tem que viver em comum acordo com o momento em que estamos ali. A gente não tem que mudar o aspecto, agora eu sou religioso, vou mudar tudo. Agora eu me encontrei com Deus, então agora eu tenho que mudar a minha forma de ser. Totalmente errado. A gente tem que continuar sendo, agindo como sempre fomos. O burilamento, a modificação interior, ela é paulatina, ela é lenta. Ela vai levando algum tempo até que a gente consiga assumir um aspecto novo. O próprio, no Livro dos Espíritos, na pergunta 919 lá,
quando o Kardec pergunta, mas tá bom. Então o que a gente precisa fazer para modificar a nossa mudança interior e viver em comum acordo com o mundo em que se apresenta para a gente? E o Espírito fala, olha, essa pergunta já foi feita, já foi respondida. Lá um sábio da antiguidade falou, conhece-te a ti mesmo. Se a gente pegar a resposta, conhece-te a ti mesmo, é muito simples, e depois ali, obviamente, ele se aprofunda na resposta, falando que o autoconhecimento é uma busca interior que todo ser humano tem que ter e fazer, e que muitas dessas buscas esbarram em aspectos negativos que a gente não aceita. Por quê? Via de regra, a gente acha que é muito bonzinho. E por quê? Também falando da aparência. Muitas das vezes nós criamos uma cobertura exterior tão forte sobre nós, porque a gente é bonzinho, a gente é legal e a gente é feliz, e a gente vivencia tão bem isso, esse aspecto da nossa vida, que a gente deixa de vivenciar aqueles aspectos negativos do que realmente nós somos. Quem realmente nós somos fica escondido. O Freud, ele chamava isso de lado sombra. O homem precisa começar a olhar o seu lado sombra para poder se modificar. Muitas das vezes nós nos distanciamos tanto do nosso lado sombra, ou seja, quem realmente nós somos, que está lá escondidinho, que começa a gerar problemas psicológicos no ser humano. E a gente começa a ter todas essas síndromes que acontecem por aí, a síndrome de... E as pessoas têm medo de sair para a rua, as pessoas têm medo de convivência social, as pessoas começam a ter vários medos e receios e tudo mais. Por quê? Porque muitas das vezes nós criamos uma... E aí vou citar Jung agora, falando da psicologia, persona. O que seria persona? Jung, quando ele criou esse termo, ele se refletia aquelas máscaras que antigamente no teatro se usava, a máscara feliz e a máscara triste. Então, quando eu era feliz, eu coloco uma máscara de feliz, quando coloco triste, feliz, triste. Ou seja, a persona é aquela máscara. Trazendo para o lado pessoal, como a gente é muito mais complexo do que feliz e triste, o Jung falou, a persona, ela é muito mais complexa, nós temos um monte de máscara. A máscara do coitadinho, do super-homem, do feliz, do infeliz, do alegre, do triste. Então, vamos trabalhando várias máscaras, ou persona. Criamos aquele aspecto da personalidade. E vamos recorrer à própria psicologia para entender melhor esses aspectos do que nós criamos para o mundo nos aceitar. Ego. O que é o ego? Nós somos o ego. Ah, mas onde é que se inicia os aspectos do ego? O ego somos nós, somos o nosso espírito eterno que está sendo burilado vida após vida. Vida após vida é o ego, nós. Nós somos aquilo. E esse ego, ele vem numa nova vida, reencarna numa vida presente e vem acrescendo novas atitudes. O que acontece? Quando é que começa a persona? Ou seja, quando é que nós começamos a assumir algo que nós não somos? Na infância. Por que na infância? Porque lá na infância, quando a gente é bem novinho, os pais começam a nos impor, óbvio, dentro dos limites da educação, nos impor aspectos de comportamento. A criança, ela não consegue filtrar o que ela é ou o que ela não é. Então ela começa a assumir comportamentos para ser aceito pela forma que os pais veem. Então ali começa a criança a criar a tal da persona. Ou seja, se a criança ela tem um aspecto muito rebelde, porque é o ego, ela é daquele jeito, muito espivitada, muita energia, mas ela é muito repreendida em relação a esse aspecto, ela cria uma persona de uma pessoa comportada. Ela é rebelde, tem muita energia, deveria ser tratada de uma forma que ela utilizasse melhor essa energia, mas é punida. A punição gera na criança o quê? A criação da persona. Uma pessoa que não fala, quase não tem ações muito, porque na minha casa eu não posso correr, eu não posso falar alto, eu não posso, então cria essa persona ali. E o ego? O ego fica, então, distante da persona. A psicologia moderna fala o seguinte, quando as pessoas crescem e criam uma personalidade muito distante do seu eu interior, muito distante, quando a pessoa é de uma forma, ela é de um jeito, mas cria lá na frente um aspecto pessoal para ser aceito pela sociedade, é lógico, né? Muito distante, cria um fosso no meio. Esse fosso aí no meio, cria-se uma nova personalidade. Lá,
cria lá no meio dessa distância um alter sub, que a psicologia moderna nos salva dizendo que a gente cria um pseudo-ego, ou seja, não somos nem nós, ego, e nem personalidade, ou seja, aquilo que eu quero mostrar. E o pior, né? Nesse momento a gente acredita que a gente é aquilo. E aí o que acontece? Fica muito difícil da gente modificar os aspectos. Por quê? Quando a gente fica muito distante, nós somos de uma maneira. Eu sou de uma maneira muito ativa, mas para ser aceito eu preciso ser mais calmo, mais tranquilo, mais sereno. E então eu vou burilando para ser aceito pelas pessoas um aspecto que eu não sou. E aí, para ser aceito pela sociedade, eu sou muito distante, eu ajo de uma forma, mas sou de outra. Quando isso fica muito presente, cria-se uma nova personalidade. Essa personalidade nova, que a gente acredita que somos nós, porque no final, no fundo, a gente sempre acha que é aquilo que a gente está apresentando para o mundo. Essa personalidade nova, esse sub-ego, vamos chamar assim, este cara aí, ele acha que é daquela forma. Então imagina, o que nós somos está lá longe, a gente nem vê mais. Como nós queremos apresentar-nos para a sociedade aquilo que a gente está se enganando, mostrando. Cria-se então um ser novo. E a gente então acha que é bonzinho, a gente acha que faz as coisas boas, a gente quer fazer, e lá dentro, tudo aquilo, aspectos que nos remói, porque a gente não é daquele jeito, a gente não trabalha a transformação quando a gente está nessa situação, porque a gente leva anos para criar isso. Como leva muitos anos, quando alguém fala, nossa, mas não vejo você agindo assim, chama a gente aspectos negativos que a gente muitas vezes nem sabe que tem, porque a gente já escondeu tanto que a gente não consegue mais demonstrar isso. Como a gente não trabalha os aspectos negativos, ou seja, conhece-te a ti mesmo, ou, como nós falamos, a autotransformação, ela só pode acontecer se a gente souber quem somos. Se boa parte de nós trabalha muito o aspecto de como a gente quer ser aceito, a gente não consegue sequer saber onde é que estamos errados. Então, se a gente parar para pensar, muitos de nós falam, tá bom, deixa eu ver onde é que eu tenho que trabalhar meus aspectos negativos. Se a gente estiver muito distante dele, a gente nem enxerga mais. A gente nem sabe mais onde é que a gente precisa trabalhar, porque a gente criou uma personalidade tão distante do que a gente é. Quando a gente olha para a gente tenta numerar o que nós somos, a gente nem acredita. Tem pessoas que chegam a tal ponto que vão fazer análise. Por quê? Análise chega a tal ponto. Porque quando a gente se distancia demais do nosso real, começa a gerar problemas psicológicos e até no corpo. Por que no corpo? Ora, é lógico, gente. Se a gente é de uma forma e essa forma está lá escondida, esse nosso ego vai reclamar. Como essa reclamação tem um aspecto negativo, porque vai gerar em nós doenças. Então nós começamos a ter problemas, primeiro psicológicos, e depois vai acarretar no corpo físico. E vamos ter todas aquelas séries de problemas e doenças que a gente não sabe a causa, mas por que aconteceu? Porque aconteceu porque a gente não conseguiu sequer saber a causa real, que somos nós mesmos. A gente deixou de trabalhar isso. E ficou lá, escondido, guardado. Tem pessoas, então, que vão lá chega ao ponto de ter que ser tratadas, psicologicamente, até falando, e começa, num tratamento, a fazer o caminho de volta. Aí o cara começa a falar, começa a falar de você. E a gente, inconscientemente, começa a dar pistas para a pessoa, obviamente, de quem nós somos, que está escondido lá atrás. Quando ele começa a levantar o tapete, a gente não acredita muitas vezes naquilo que nós realmente somos. Não, mas eu sou isso. Não, é você que está dizendo. Por que nós não acreditamos? Porque a gente está tão distante daquele ego que nós somos, que a gente não acredita mais em coisas que nós somos e fazemos. Está aí a grande dificuldade de transformação. Por isso que muitos de nós encarnados vivemos a vida inteira. O André Luiz ele comenta o seguinte, até num dos trabalhos dele. Por incrível que pareça, o ser humano vive, erra, vive, erra, e só vai se transformar quando está morrendo. Aí o André Luiz ele comenta, naqueles segundinhos da morte ali, quando o ser humano sabe que não tem mais nada para fazer que o modifique, gera nele necessidade de transformação. Opa, ele transforma, mas está morrendo.
Mas por que ele não fez essa mudança quando estava vivo e tinha opção? Muitas das vezes, a pessoa tem até essa condição. Muitos de nós tem que buscar essa transformação consciente. Eu preciso mudar, preciso buscar essa transformação. Preciso verificar em mim os aspectos negativos para mudar isso. Mas quando nós não temos essa consciência, porque criamos uma personalidade tão distante do que nós somos, nós precisamos buscar em nós uma forma de lá atrás trazer isso para fora. Porque senão não vai haver mudança. Nós não vamos nos modificar. O Kardec tem um livro do Irmão X, interessante o conto, em que o Irmão X ele conta um sonho do Kardec. Kardec estava sonhando, aí vem um espírito de muita luz, chega Kardec, eu vou te levar para um lugar, para você conhecer lá nossos irmãos. Aí o Kardec, vamos lá. Aí o Kardec vai num lugar, é um lugar que as pessoas estão sofrendo muito lá. Aí ele olha, o Kardec olha e fala para o espírito, nossa, esses espíritos estão sofrendo? Quem são? São as pessoas cruéis, aquelas pessoas que fizeram muito mal na Terra? O espírito, não, Kardec, esses que fizeram muito mal já reencarnaram, melhoraram, mudaram, já estão até evoluindo. E o Kardec olha, nossa, mas essas pessoas que são pessoas que falharam muito, foram muito egoístas, são pessoas que realmente trouxeram, não modificaram porque eram muito más na Terra? Falou, não, Kardec, esse aí, a própria vida se encarregou de fazer a transformação, porque os aspectos de maldade, se bem que maldade não existe, o que acontece é simplesmente falta do conhecimento do bem, né? Mas esses aspectos, a própria vida impõe nele transformações, a pessoa se modifica. Aí o Kardec olha e fala, mas que são esses então? Falou, esses aí, Kardec, são aqueles espíritos que já estavam melhor, voltaram na Terra para se melhorar ainda mais, mas não conseguiram sequer a partir de um determinado momento da sua vida melhorar mais nada, porque não tinham mais a condição psicológica de mudança, começaram a ter dificuldade de modificar-se. Mas os espíritos não conseguiam modificar-se? Não. E aí o Kardec, quando ele acorda, ele faz a pergunta que, se não me engano, 303 do Livro dos Espíritos, basta na Terra apenas viver dentro do bem para alcançar a salvação? E os espíritos respondem, não. Tem que fazer o bem, e todo o bem que nós tivermos oportunidade de fazer e não fizermos é como se estivéssemos fazendo como se estivéssemos o mal fazendo. Ou seja, tem que fazer o bem, viver no bem, e toda oportunidade de fazer o bem tem que agir fazendo o bem. Se a gente não fizer naquela oportunidade, é como se a gente estivesse agindo no mal. Por isso que o Kardec escreveu essa frase lá no Livro do Espírito, para acordar, para a gente acordar, porque não basta apenas a gente viver, eu estou bem, eu estou trabalhando, tenho aqui minha família, tenho meus filhos, eu estou uma boa, eu sou uma pessoa de bem, estou trabalhando, tá, e o que mais? E o que mais? Mas eu trabalho, eu vou na igreja, eu oro, e o que mais? O que nós estamos realmente fazendo? Será que criamos uma personalidade tão dura que criou em nós um aspecto de não precisar mudar mais nada? Mas eu sou uma pessoa boa, eu estudo, eu trabalho, eu vou para casa, eu volto e falo mal, nem falo mal de ninguém, tá? E não precisa mais mudar então, né? Não precisamos fazer mais nada, porque afinal de contas já somos bonzinhos, persona, hein? Somos bonzinhos, criamos a personalidade do bom moço, boa moça, e não teremos mais necessidade de mudança. Passamos o restante da vida sem mudar nada. No final da vida, e lembrando do André Luiz, a gente percebe que teve uma oportunidade gigantesca de mudar aspectos interessantes na nossa vida pessoal, e não mudamos. Por quê? Porque passamos a vida toda achando que era bonzinho. Esse é o grande aspecto que nos chama para o tema de hoje, porque a persona, ou quando criamos essa condição de persona, a gente acredita que realmente somos aquilo com o qual vivenciamos. E se a gente não questionar constantemente o que fazemos na vida, nós não modificamos. Conhece-te a ti mesmo. Muitas das vezes nós vemos nas palestras espíritas comentando sobre a reforma íntima, necessidade de mudança. Mas é um aspecto interessante, né? Porque a gente vai nas reuniões espíritas, falamos do conhece-te a ti mesmo, mas poucas vezes nós vemos alguém dando alguma formulinha.
E realmente, isso faz falta. Mesmo na doutrina espírita, nós notamos que, por mais que falamos, olha, reforma íntima, mas aonde ela começa? Quando é que eu faço? Em que momento? Vou fazer quando isso? Conhece-te a ti mesmo. Como? Quando? Em que momento? Quando é que eu começo a me conhecer? Então nós temos que partir do aspecto teórico, que é, olha, tem, para o prático, como? E acreditamos que dentro, até mesmo do aspecto de uma palestra espírita, tem como também nós não só ficarmos no mundo teórico. Ah, vamos então apenas teorizar sobre reforma íntima. Olha, tem que ter reforma, mas se a gente não explicar como, ninguém faz. Aí vamos chegar no próximo domingo, na próxima semana, no próximo mês, no próximo ano. Olha, gente, reforma íntima, hein? Mas o que é a reforma íntima? Quando é que ela começa na nossa vida? Quando é que nós realmente podemos fazer? Ora, então vamos aproveitar hoje para começar a dar aspectos mais práticos disso, do que é, como pode ser feito. Obviamente que o próprio Evangelho está descrito de forma muito clara. Nós temos como praticar a reforma íntima no dia a dia. O Evangelho no lar é um caminho. Porque dentro do Evangelho no lar, como é dito aqui sempre na abertura dos nossos trabalhos, é um aspecto da reforma íntima porque nós vamos burilando na família o conhecimento religioso. Então nós vamos trabalhando isso em família e vamos criando esses aspectos do bom viver. Reforma íntima começa em casa. Mas eu trazendo para o aspecto prático também do dia a dia. Em 29 houve o crack na bolsa lá de Nova York. E aí o que aconteceu? Os americanos se suicidaram, muitos deles se suicidaram. Começou uma grande depressão nos Estados Unidos. Houve um autor interessante, trazendo ele para o aspecto nosso do aspecto prático, para a gente entender como é que a gente começa a tratar de forma prática algumas coisas. O nome dele é Emily Coué. Emily Coué escreveu vários livros, entre eles um livro interessante falando sobre a transformação que o ser humano pode fazer em si, com coisas práticas, simples, dia a dia. E ele escreveu esse livro na época, lá em 1930, na época da depressão americana, e ajudou muitos americanos a modificarem a forma de levarem a vida. Porque eles começaram a praticar uma forma de mudar. Entre essas práticas, o Emily Coué dizia o seguinte, olha, é muito difícil nós mudarmos aspectos, vícios da nossa vida, porque a gente está acostumado a agir daquela forma. Por exemplo, se a gente tem o vício sempre de falar mal de alguém, é muito difícil a gente simplesmente repetir para nós mesmos, aí eu vou falar da reforma íntima, não fale mal de fulano, não adianta nada ficar no teórico isso. Se isso aí se tornou um vício. Então, vícios não é só o vício pernicioso, eu sou viciado em, não. Existem vários aspectos viciantes na nossa vida. O pensamento sobre quando batemos o olho em alguém e temos um aspecto negativo, isso é um vício. E isso é um vício social. Por que vício social? Ora, é muito simples. Alguns anos atrás saiu na revista Veja, se eu não me engano, uma menina bonita que se envolveu num assalto. E aí estava lá, se envolveu lá num assalto, apareceu a foto dela muito bonita. E olha, e aí mostrava ela, o artigo falava sobre como ela se envolveu nessa vida de assalto e tudo mais. Um aspecto interessante que tem que ser levado em conta aí com relação a essa notícia é que ela era muito bonita. E nós temos um vício social de achar que tudo que é bonito é bom. E a menina, por ser muito bonita, se tornou capa de revista, né? Porque como pode uma menina tão bonita fazer isso? É verdade. Quando nós vemos uma pessoa bonita, nós nunca achamos que ela vai fazer algo ruim, errado. A questão do belo, ela é tratada de uma forma na nossa vida e é imposta na nossa vida de tal forma que a gente ache que... E aí nós temos aquilo que socialmente se fala, imposição social. Aquelas imposições sociais que todo mundo conhece. A gente só é feliz se é rico, a gente só é aceito na sociedade se a gente é bonito, só as pessoas inteligentes é que têm sucesso. E gozado que esses tipos de coisas, estereótipos, né, que existem na sociedade, geram em nós, massacram a maioria de nós, porque a gente vive em função disso. As mulheres buscando a beleza porque ser bonito é que é legal. Isso aí é um aspecto social. Porque quanto mais bonito eu for, melhor eu vou ser aceito, muito mais coisas eu vou ter. Então esse aspecto social gera em nós necessidades de mudança pessoal. Mas essa mudança é real? Não. Mas é aquela mudança imposta. Tem que ser assim. E a gente busca isso. Então esses aspectos que são
E aí, voltando na própria psicologia do Jung, que ele fala, tudo aquilo que gera medo, gera necessidade. Então as pessoas têm medo de não ser aceita. Então tem que ser bonito. Busca-se de qualquer forma isso. A ser rico é que traz felicidade. Então eu transformo a minha vida numa busca frenética em ser rico, em ser aceito. Crio uma personalidade de uma pessoa que busca isso. E acho que aquilo é o real. E deixo de viver a minha própria vida, a minha transformação. Esqueço da minha vida entre os amigos, aproveitar os momentos com meu filho, com a minha esposa, com pessoas que são interessantes para mim, no momento em que porque eu estou vivo agora. Eu não estou vivo quando eu vai saber se eu vou ficar rico. Então, esses medos é que geram essa personalidade frenética na maioria das pessoas. E essa personalidade frenética, gerada por medos e por essa imposição social, é que gera no homem esse distanciamento da transformação pessoal. Porque ele busca ser bonito, ser rico, ser inteligente e ser tudo aquilo que a sociedade impõe pra gente. A gente está buscando isso e a gente esquece que nós somos espíritos eternos, somos seres humanos, vivemos em sociedade, temos vidas sociais e temos que aproveitar essa vida social com a família, com o filho, com os amigos, com as pessoas que estão à nossa volta. Aproveitar melhor a vida e não buscar apenas esses aspectos exteriores que nos geram medo e geram essa transformação desenfreada. Voltando ao prático aí do Emile Coué, quando ele dizia, só para entendermos que... Então, tudo isso é gerado por medo. Medos sociais geram essa transformação e essas mudanças desenfreadas. E o Emile Coué ele falava, olha, se a pessoa, qualquer um ser humano, começasse a repetir para si mesmo aspectos da sua vida que ele quer melhorar, por exemplo, eu sou uma pessoa feliz. Um exemplo, vai. Se eu sou uma pessoa feliz. E ele diz no livro dele, quando a pessoa começa a repetir isso com constância, o próprio inconsciente vai lutar contra isso. Quando ele começa a responder, se ele falar, não, sou uma pessoa feliz, uma técnica do Emile Coué, se vale, já que a gente está falando da técnica, ele falava pegar 20 nós, ele pegava 20 nós e todo dia de manhã repetia uma frase como, por exemplo, sou uma pessoa feliz. Tá? E não precisava contar, então ele usava os nós para dizer que passava de manhã e de noite. Ele diz o seguinte, uma frase como essa. Quando você repete, o ouvido vai... Obviamente eu estou falando, escuta, o cérebro vai captar isso, o nosso inconsciente não acredita nisso. Primeiro ponto. E o nosso inconsciente vai começar a barrar isso. Ele barra isso. E os aspectos da vida, o que vai acontecer? E o próprio Coué fala isso no dia a dia. Quando você começa a pegar uma frase como essa, o teu dia a dia vai mostrar o contrário. Então vai começar a acontecer vários aspectos na sua vida que vão dar errado. Você fala, não, eu não sou feliz. O que está acontecendo de errado? Mas é o nosso inconsciente lutando contra a mudança. É o nosso inconsciente fazendo a gente desacreditar naquilo que a gente quer mudar. Tá aí o aspecto de como é difícil mudar. A mudança não é fácil, porque a gente leva milhões e milhões de reencarnações para criar mudanças mínimas. Então qualquer mudança na nossa vida é realmente complicada, mas a gente tem que buscar essa mudança. Voltando para a técnica do Coué, ele dizia o seguinte, vai chegar um momento em que o próprio inconsciente para de lutar contra isso. Por quê? Porque se a gente continuar, não, eu sou feliz, eu sou realmente feliz, vai chegar um momento em que a gente começa a acreditar nisso. A técnica é essa mesma, é simples, o nosso cérebro é simples. A complicação acontece porque a gente deixa de acreditar na capacidade que a gente tem de automodificação. Por isso que a gente acha que tudo é muito complicado. Obviamente que qualquer mudança vai gerar sempre aspectos da contramão, né? A gente vai tentar mudar, vai vir uma avalanche de informação, de mudança na nossa vida, dizendo contra. Se a gente conseguir ultrapassar essa avalanche do contra, vai chegar um momento em que aquela frase repetida se torna verdade para nós. E a gente se torna aquilo. E o Coelho fala, tem um tempo para isso. Esse tempo pode levar de 7 meses, 1 ano, não importa. E aí ele sugere, uma determinada parte do livro, ele fala, olha, assim como o corpo material, nosso corpo ele precisa de alimento, e a gente alimenta, a gente come. As pessoas que querem fazer mudanças no corpo físico, alimentam de exercício. Por que nós não alimentamos os cérebros com boas informações, com transformações, com frases ou informações para alimentar o cérebro com coisa boa? Porque a maioria de nós ou está lá entretida num assunto do dia a dia, trivial, se não alimenta o cérebro de jeito maneira, não tem como.
ou estamos ligados no noticiário, vendo catástrofes e coisas que o noticiário comum fala, estamos alimentando o cérebro com o quê? Imagine nosso cérebro sendo alimentado dia a dia com esse tipo de informação, seja no rádio, seja na televisão, seja na conversa entre os amigos, quando eles fazem questão de falar daquela desgraça que aconteceu no domingo, na segunda, no sábado, porque aquilo é repetido constantemente, é o assunto do almoço. Então, com o que nós alimentamos o nosso cérebro? A gente está falando daquilo, a gente está pensando naquilo e a gente está conversando sobre aquilo. Notem, assim como a técnica do Amy Covey fala, repete-se aquilo que o cérebro começa a acreditar, é verdade também para as coisas negativas. Repete-se aquilo constantemente, a gente começa a acreditar que aquilo é verdade. O mundo vai acabar, começa a repetir isso, daqui a pouco a gente acredita nisso. E tem gente lá nos Estados Unidos que estava esperando o fim de semana passado o mundo acabar. Não sei se todo mundo ficou sabendo, mas o pessoal foi lá numa planície e falou, o mundo vai acabar hoje. E ficou todo mundo esperando. Chegou meia-noite e não acabou. Eu fico imaginando a cara dos americanos depois que chegou lá meia-noite e não acabou o mundo. E agora? Agora vamos para casa, né? Fazer o quê? E foram cada um para sua casa. Mas por quê? Acreditou-se tanto, alimentou tanto o cérebro deles sobre aquela verdade que aquilo se tornou verdade para eles. Então, olha só a vantagem que a gente tem. A gente consegue alimentar o nosso cérebro com verdades que a gente quiser. A reforma íntima começa a ser algo positivo. Não é só, olha, faz a reforma íntima. Tá, como? Quando? Por quê? Não. Faz a mudança interior. Tá, como faço? Nós sabemos como. Comecemos a pegar frases de transformação e comecemos a utilizar a nosso favor. O nosso cérebro no início ele vai reprimir isso. Isso é verdade. Porque a gente não quer mudar. O nosso ser interior não vai querer mudar, não tem jeito. Ele vai fazer de tudo para nos tirar dessa condição. Por quê? Homem velho, homem novo. O Jesus falava, olha, vocês vão ter muita dificuldade, porque o homem novo vai ter muita luta com o homem velho. O ego. O homem velho é sempre aquele ego, aquele espírito milenar que nunca quer mudar, quer viver exatamente daquele jeito. Tanto é que toda vez em que nós somos tirados do nosso sossego por alguma informação nova, a gente vou ter que mudar já. Havendo uma palestra dessa em que a gente levanta a bandeira da autotransformação, mas eu vou ter que mudar, fazer coisas novas, e porque a transformação é isso, gera sacrifício, um pouquinho que seja, mas isso é bom. Se a gente ir pela método do Coé, não precisa, a gente fazendo a oração constante, a gente vai gerar a mesma transformação, criando um vínculo com Deus, orando todo dia, tem o mesmo efeito. Criando aquela rotina da oração de manhã, da oração antes de dormir. Estou numa fila de banco, começo a fazer uma frase, mentalizo alguma frase boa, olha, eu sou uma pessoa calma e tranquila, e começa a repetir isso, porque aquela fila vai demorar. Em vez de eu ficar pensando na conta que eu tenho que pagar, no compromisso que eu tenho no escritório, comecemos a alimentar nosso cérebro com coisas boas. Começa a mudar o pensamento, começa a criar uma condição nova para ver. Eu sou uma pessoa feliz, eu sou uma pessoa saudável, e mais, hein? Nesses dias eu estava vendo uma entrevista com um ator de Hollywood, e ele estava dizendo exatamente isso. Ele falou, olha, é famoso até, uma atriz. E ela falava, ganhou o Oscar e tudo mais, ele parabenizando ela por ter ganhado o Oscar em um determinado período. Aí ela, mas até hoje eu tenho a impressão de que quando vai chegar uma hora que eu vou estar no estúdio, o pessoal vai falar, você é uma farsa. Ela falando isso, mas por que ela fala isso? Porque ela criou uma personalidade e o ego dela ainda não acredita naquilo. Tem um fosso ali. Por quê? Porque distanciou, né? Aquilo que a pessoa mostra, era uma atriz famosa, ganhou até Oscar. E aquilo que ela realmente está lá atrás, frágil, com medo. E muitos de nós somos assim. A gente vê muito isso em pessoas que assumem responsabilidade. A pessoa é diretor da empresa, muita responsabilidade. Ele é gerente, é chefe, dão responsabilidade para a pessoa morre de medo. Mas o medo ali é porque ela não trabalhou aspectos do ego para transformar-se numa pessoa melhor, uma pessoa competente, uma pessoa capaz. A maioria de nós, então, tem que trabalhar esses aspectos do dia a dia também.
Se precisar, começa a repetir, eu sou uma pessoa capaz, eu sou uma pessoa capaz. Repete-se isso até que o nosso cérebro comece a acreditar naquilo e a gente passa a ser. Alimentar o cérebro não é só alimentar o corpo com comida, é alimentar de bons pensamentos. Todo momento que a gente tiver a oportunidade de alimentar o cérebro com um pensamento bom, a gente está alimentando ele para a gente se melhorar, tornando-nos melhores seres humanos, melhor pessoa, melhor espírito. Aí nós começamos a trabalhar, mesmo sem querer, o aspecto da transformação, o burilamento interior. Porque a gente não precisa virar santo. A gente está no mundo para viver e se tornar pessoas melhores, mais inteligentes, mais confiantes, com aspectos mais positivos sobre a vida. Esses aspectos, apesar de, aspas aí, mas isso é mundano, eu tenho que ser uma pessoa mais amorosa. Esses aspectos, se eu sou uma pessoa que sou mais inteligente, se eu sou uma pessoa mais confiante, automaticamente, por ter menos medo do mundo, eu me torno uma pessoa mais amorosa. Quando eu ataco em mim aspectos que eu quero modificar, eu naturalmente modifico para os aspectos bons. Não existe uma mudança unilateral. Se eu me torno uma pessoa mais competente e mais ativa no mundo, é óbvio que eu vou ser uma pessoa mais prestativa. Isso aí acontece com qualquer um de nós. Todas as vezes no mundo em que a gente começa a ter uma atitude mais positiva, esse positivismo acontece em todos os níveis. Então a gente não precisa só, eu preciso só me tornar mais religioso, mais bom, melhor filho, melhor marido. Sim, isso sim, melhor esposa. Sim, e também mais competente, mais confiante, mais alegre, mais feliz. Olha quantos aspectos a gente precisa trabalhar na nossa vida. Quantas coisas a gente pode ficar burilando, melhorando no nosso cérebro. Aspecto prático. Mudar isso sem ninguém saber. É pensamento. Se eu estou num momento em que eu posso pensar e repetidamente acreditar que aquilo se torna verdade para mim, eu tenho que aproveitar. E de modo geral, nós temos que entender o seguinte: todos no mundo estamos com a oportunidade da mudança. Deus nos deu os livre-arbítrio, Ele não colocou-nos no mundo sem a condição do pensamento. A gente tem o livre pensar, sem a condição de estar fechado, presos, nós não estamos prisioneiros. Nós temos sempre, a cada dia, condição de mudar tudo na nossa vida, basta a gente querer. E mais, né? Nós somos espíritos que temos a eternidade para mudar. Mas a gente não precisa esperar ela, né, gente? Nós podemos mudar agora, o aqui e agora. E o aqui e agora parte da premissa de que nós, enquanto encarnados aí, nós não vamos falar de idade, novo, velho, tal. Não tem nada disso, casado, solteiro, estudante, não. Nós temos a cada dia oportunidade da mudança. A personalidade que criamos para ser aceito no mundo é uma necessidade. Mas a gente não precisa viver prisioneiro dela. A gente tem sim que mudar o nosso aspecto interior. Por mais que a gente tenha que viver de acordo com as convenções do mundo, a gente não tem que ser prisioneiro dela. Nós temos que sempre nos lembrar que nós temos um aspecto principal para mudar, que somos nós mesmos. E aproveitar todo momento que a gente puder para burilar e para transformar. Muita paz a todos. Isso. Os orientais, eles falam que a gente vive no meio do yantras mesmo. O que acontece? Todo lugar que a gente vive existe um oceano mental.
que é o que ela falou sobre essa dependência. No nosso trabalho, nós vivemos constantemente mergulhado no oceano mental. Não sei se todo mundo sabe disso, o inconsciente coletivo de Freud lá, quando ele falava sobre o nosso aspecto interior, atualmente hoje já foi reeditado. Eles dizem o seguinte, que os inconscientes se comunicam. Então imagina que você chega no trabalho, aí você senta lá no seu, se é que você senta no trabalho no escritório, ou trabalha na rua, seja onde for. Se a gente trabalha com pessoas, quando a gente está naquele aspecto mental, existe um oceano mental ali e a gente vibra naquela sintonia. É por isso que muitas vezes a gente está feliz, alegre, tranquilo, chega no escritório, a vibração muitas vezes baixa, porque é o oceano mental que a gente vive. A gente tem uma dependência natural, porque a gente está naquele número de pessoas com aquele tipo de pensamento. Daí a necessidade que a gente tem de se manter em sintonia com o alto. Por quê? Essa dependência só acontece nos momentos em que a gente simplesmente não está sintonizando, a gente não está vigiante. Quando Jesus falava orai e vigiai, ele falava para a gente não perder sintonia com a vida. Muitas das vezes a gente está indo para o trabalho, de carro acontece com muitas pessoas, chega no trabalho nem percebe o caminho que fez. Já cheguei. Muitas vezes a gente passa, está vivendo, dormindo no sentido real mesmo. A gente vai para o trabalho e não percebe as coisas na rua, das pessoas. A gente passa o dia no trabalho fazendo alguma atividade e nem percebe o dia passar. A gente não está vigiante. A gente então se torna prisioneiro dessas condições porque a gente não está acordado. A gente não está sintonizado. Viver é muito mais do que estar vivo aqui acordado. Viver é um aspecto um pouquinho maior. A gente tem que viver ativos. Acordar, tô acordado. Eu tô tomando café, tô conversando com a minha esposa, com o meu marido. Eu estou indo para o trabalho. Muitos de nós não vivem assim. A gente entra no automatismo. Não sei se alguém já viu aquele filme Clique. Sabe aquele automatismo do Clique que ele adiantava o filme? Muitos de nós, mas aquele aspecto é real, viu? Muitos de nós vivem nesse automatismo. Vai passando o tempo, a gente não percebe nem o que a gente fez. O que a gente comeu na segunda-feira, terça? O que eu conversei com meu amigo na quarta? O que eu fiz ontem? Isso é automatismo. Então a gente vive no automatismo e a gente não consegue sequer tomar noção da vida. E aí a gente se torna prisioneiro. Porque a gente tem que ter ação, a gente está vivo. Se a gente não tomar noção de que a gente está vivo, a gente vai passar como morto. Jesus, quando veio aqui, falou, olha, Jesus veio para acordar as pessoas, levantar os mortos. E não é o morto lá, aquele morto que está enterrado, não. Jesus veio levantar muitos de nós que está morto em vida. Que a vida está passando e a gente não está nem percebendo. Ai, mas o que eu fiz? Cheguei em casa. Muitas vezes, olha só como esse aspecto tem que ser levado em conta. Muitas vezes acorda, está indo para o trabalho, não sabe que escovei o dente? A gente nem sabe o que fez. De manhã em casa. Será que eu tomei café? Não lembro. Por quê? Automatismo. O automatismo é tão forte que a gente vai fazendo coisas no automático e não vai percebendo. E a gente se torna prisioneiro dessas situações. Essa vibração mental, quando não está boa, por a gente estar no automático, a gente entra nela automático. A gente não está ativo. Não estou percebendo a vida. E como a gente não percebe essa vida, a gente entra no inconsciente coletivo. Esses dias mesmo, eu estava indo na 23 de maio, trânsito parado. Nossa, algum acidente, né? Realmente, mas era do outro lado. E o pessoal do lado dessa pista parava para ver o acidente do outro lado. É isso. Como o Sérgio falou da ação, né? Então vamos agir um pouquinho, fazendo as nossas vibrações. Quem se sentir mais à vontade, fechando os olhos para se conectar melhor. Nós vamos usar esse momento agora para mandar as nossas vibrações de amor, de força e de luz para os necessitados do mundo, né? Para esse planeta de expiação e prova, que passa por esse momento de transformação tão difícil. Vibremos pelo planeta todo, pelos países menos favorecidos, com mais miséria, com mais fome, os países assolados
por mais doenças graves ou por mais catástrofes naturais. Envolvamos esses nossos irmãos com muito amor, para que Deus lhes dê resignação e entendimento, para que todos possam evoluir. Vibremos pelos dirigentes desses estados, pelos administradores públicos, pelas responsabilidades que eles têm nas mãos, que tenham consciência disso. Vibremos pelos doentes nos hospitais, os necessitados da ajuda do serviço público, que muitas vezes acabam por não conseguir. Envolvamos esses nossos irmãos que estão hoje nos corredores de hospitais, internados. Envolvamos com muita luz, com muito amor. Façamos uma vibração pelos idosos nos asilos, já sem a companhia dos seus familiares ou de amigos. Vibremos pelas crianças nos orfanatos à espera de adoção. Vibremos pelas famílias que desejam adotar essas crianças, os que já as têm adotado. Façamos uma vibração especial de amor por essas pessoas. Vibremos pelos nossos irmãos das ruas, que vivem sem um lar, sem uma roupa nesse frio para vestir, sem o que comer. Vibremos pelos nossos irmãos, aqueles que conhecemos que hoje passam por alguma dificuldade. Um amigo, um conhecido, um vizinho, um colega de trabalho, que esteja nesse momento passando por alguma dificuldade financeira, psicológica, emocional, de saúde física, depressão. Façamos uma vibração também especial por esses nossos irmãos, que tenham eles o entendimento necessário e a fé necessária para aceitar essa situação e modificá-la aos poucos. Vibremos pelos nossos trabalhos, pelos nossos chefes ou pelos nossos subordinados, qualquer que seja a nossa situação. Vibremos por aqueles a quem um dia nós magoamos, aqueles com quem nós temos alguma inimizade. Façamos uma vibração por eles e por nós mesmos, para que nós possamos perdoar, para assim ser perdoado. Vibremos pelas nossas famílias, pelos nossos familiares, principalmente por aquele mais difícil ou por aquele familiar que tem passado por um momento complicado. E principalmente por aquele, se nós temos isso na nossa vida, na situação da nossa vida, por aquele familiar com quem nós não falamos há muito tempo, com quem estamos brigados. Façamos uma vibração especial por ele e novamente por nós, porque a mudança parte sempre de nós mesmos. Façamos uma vibração especial por todas aquelas pessoas no mundo hoje que estão trabalhando pelo bem. Aqueles trabalhadores do bem que saem às ruas nessas noites de frio para ajudar o seu próximo, com alimento, com cobertor, com roupa. Esses incansáveis trabalhadores, façamos uma vibração especial por eles. Humildemente também nós vibramos pelos nossos irmãos espirituais, os nossos anjos guardiães, os nossos mentores, os nossos protetores, que o tempo todo estão do nosso lado, nos inspirando bons pensamentos, nos ajudando nos momentos mais difíceis, e muitas vezes nós nem nos damos conta. E eu peço a gentileza a todos aqui presentes para que façamos uma vibração pela irmã de uma grande amiga nossa, uma dirigente da casa, a irmã da Sandra, que passou essa semana por uma cirurgia bastante complicada, bastante delicada. Está hoje no hospital, se recuperando. Então eu peço a gentileza a todos que façam uma vibração por essa nossa amiga, o nome dela é Fernanda, para que se restabeleça, para que as nossas maiores vibrações de luz, de amor e de força cheguem até ela nesse momento, envolvendo a ela e a sua família, para o seu pronto restabelecimento e para que seja mais uma etapa superada. Por fim, nós agradecemos por mais essa manhã, podemos ter estado aqui com saúde, com coragem, com força, saímos das nossas casas e dedicamos esse momento a nós mesmos e ao nosso próximo. Por isso nós agradecemos a Deus, o Criador de tudo, e a Jesus, o nosso maior exemplo de espírito perfeito. Que assim seja.